11:23, onde o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia do Senhor. A primeira frase somente diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Irmãos, o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, irmãos, um dos principais, da palavra de Deus, para não dizer o principal, apóstolo na presença do Senhor. Um homem culto, um homem letrado da época dele, um doutor, conhecedor da lei naquela época, e trouxe a palavra do Senhor. Ele disse: porque eu recebi do Senhor. Irmão, nessa tarde eu quero falar com os irmãos, compartilhar com os irmãos e irmãs a Igreja do Senhor em Boston. Agradecendo a oportunidade também ao pastor Ivaldo, à pastora Cláudia, da Igreja Assembleia de Deus Manancial, ali em Somerville, que como corpo de Cristo tem buscado o poder de Deus e a vontade de Deus na vida da sua igreja, para edificação do corpo de Cristo. Então, irmãos, veja como nós, filhos e filhas, temos que buscar a nossa posição na presença do nosso Deus. Como que vamos buscar? Nós temos que ter uma vida devocional com o Senhor, irmãos. Irmãs, veja no Velho Testamento os grandes homens, iniciando pelo o grande homem. A gente diz grande, irmão, porque ele estava muito na presença do Senhor, um vaso, um instrumento na presença do Senhor Deus, o Pai. No Velho Testamento era Moisés. Ele subia, irmãos, ao Monte Sinai. Ele subia ao monte. Quando nós dizemos essa palavra, subia ao monte, significa que Moisés tinha uma vida ministerial, uma vida sacerdotal, uma vida pessoal com o Senhor, tinha comunhão. Moisés subiu aquele monte porque o Senhor o levara, mandou que ele subisse, o que muitas vezes significa subir, porque Deus mora no alto, irmãos. Ele mora no terceiro céu, diz a palavra de Deus. Então está no alto, acima de nós, acima de tudo, é o reino de Deus, o soberano, o único Deus, criador de todas as coisas. Irmãos, ele subia, ele ia à presença de Deus para buscar respostas. Nós estamos vendo hoje, irmãos, eu já estou dizendo sobre a igreja sobre a face da terra, o corpo de Cristo está enfraquecido, aparentemente, claro, porque a igreja verdadeira, ela vai se fortificando na presença do Senhor. Ela está sobre a face da terra, mas ela tem que buscar isso todos os dias, subir na presença do Senhor Deus, para buscar respostas, para buscar revelação para o corpo de Cristo. A resposta para o ser humano é com Deus, porque na sua palavra diz que nós não podemos de nós mesmos, da nossa carne, fazer nada, irmãos. A carne humana não tem poder para nada. Se tivéssemos poder para alguma coisa, nós mesmos daríamos jeito em tudo, não teríamos problemas. Ou se tivéssemos, daríamos a solução, mas nós não temos, irmãos. Carne e sangue não vai herdar o reino de Deus. Nós temos que buscar o nosso Deus, o nosso Pai, porque em sua palavra diz que sem Ele nada poderemos fazer. Olha, irmãos, nós temos uma linha a seguir na palavra de Deus. A gente tendo uma vida devocional, nós lendo a palavra de Deus todos os dias, nós vemos que temos uma vida a seguir com Cristo Jesus. Limites que Deus colocou
começando com as tábuas da lei. O ser humano passou a entender que estava em pecado com Deus depois que Deus enviou as suas leis para o homem, para o ser humano. Ele tomou conhecimento que ele estava em pecado. A partir de então, irmãos, o Senhor começou o seu plano, o seu grande plano com a raça humana, para trazer de volta a Ele todo aquele que crer no seu Filho, porque depois da graça é assim, graças ao bom Jesus. Hoje, pela graça, nós temos esse acesso a Deus. Antes de Jesus, o homem não tinha esse acesso. E hoje nós temos, Ele nos deu, por intermédio do seu Filho, a oportunidade de voltar à sua presença. Mas quando olhamos para nós, eu estou dizendo nós em Cristo Jesus, irmãos, será que nós estamos tendo uma vida devocional de acordo com a palavra de Deus, de acordo com o que o Senhor Deus nos mandou? Sim, irmãos, porque Ele nos mandou ter essa vida. Ele nos deu um mandamento. Amar a Ele sobre todas as coisas, irmão. E quando a gente ama uma pessoa, nós procuramos agradar essa pessoa. Procuramos seguir essa pessoa. Procuramos atender essa pessoa. Veja lá em Êxodo 19, irmãos. Vamos acompanhar a palavra de Deus, irmãos. Está escrito. Como Moisés fazia também. E subiu Moisés, Êxodo 19, 3. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre as asas de águias, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Irmãos, aqui é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, de ser humano. Foi o próprio Deus que deu aos homens para escrever, os homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus, um deles que o próprio Moisés escreveu. Ele estava com o Espírito de Deus ali, escrevendo naquelas tábuas de pedra. Aqui no Novo Testamento, o apóstolo Paulo também, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Irmãos, se nós queremos aprender alguma coisa da parte de Deus, veja, não é um culto ecumênico, religioso, somente que traz a presença de Deus, irmãos. O culto ecumênico, religioso, faz parte do corpo de Cristo. Ele não é o principal. Se nós queremos a resposta, nós temos que subir na presença de Deus, irmãos. E subir na presença de Deus, irmãos, requer todos nós lermos a palavra de Deus. Buscar a palavra de Deus. Veja, Moisés, o irmão Moisés, subiu ao monte para buscar a palavra de Deus. O apóstolo Paulo também recebeu. O que ele recebeu do Senhor foi a sua palavra. Para que esses grandes homens e mulheres receberam o que, irmão? Profecias? Palavras de homens? Para passar ao povo a solução do seu e do meu problema, a nossa postura.
Irmãos, de quem é que nós vamos receber os dons espirituais? De quem é que nós vamos receber os frutos do Espírito, irmãos? Do próprio Espírito Santo de Deus. Então temos que subir todos os dias. Não é a cada 15 dias, irmãos. Não é de vez em quando, irmãos. Não é abrindo a Bíblia. Vou tirar a caixinha da sorte na Bíblia para saber o que Deus vai falar comigo. Não, irmãos. Quando entramos numa escola, irmãos, para aprender, começamos do primeiro ano engatinhando. A gente não recebe o diploma no primeiro dia de escola, irmãos. Essa é a vida humana, didática, de educação, de limite que nós temos na nossa vida cotidiana, irmãos. Nenhum diretor de escola, nenhum professor vai te fornecer um diploma no primeiro dia de aula. Ou no segundo. São anos estudando, irmãos, para receber esse diploma. Você acha que Deus é diferente, irmãos? Muito pelo contrário, Ele é mais do que a carne. Está na sua palavra. Se aproxime de mim e eu me aproximarei de vós. Está na palavra, irmãos. Na palavra dele. Você quer buscar solução no seu pastor, na sua pastora, no missionário, no profeta. A solução do pastor, da pastora, da missionária, do missionário, do diácono, do presbítero, do corpo de Cristo não está no homem. Cristo cabeça. Está no Cristo, o cabeça de todas as coisas. Então temos que buscar na palavra dele, com o Espírito dele em primeiro lugar. Profecia é necessário, é um dom. Profecia é um dom que Deus derrama sobre cada daquele que busca. Sem profecia a igreja se corrompe. E sem profecia, como diz o irmão, a igreja se corrompe. Ela é necessária, mas ela não é o principal. Não é ela que traz, ao profeta disse vai acontecer. Então você está colocando o profeta na frente de Jesus Cristo? Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Veja aí em 1 Coríntios 10, 19 e 20. Mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Em 1 Timóteo 4:1, irmãos. Veja aí, 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz, nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Irmãos, para uma pessoa fazendo parte do corpo de Cristo, dar ouvidos a espíritos enganadores e a demônios, irmãos, significa uma coisa, que ele não está lendo a palavra do Senhor, não está seguindo ao Senhor. Ele não está tendo uma vida devocional. A igreja do Senhor na terra deve ser o sal da terra, a luz do mundo. Mas para ela chegar neste nível, ela tem que ter uma vida devocional com Deus. Todos os dias. Por que está acontecendo tantas coisas erradas no meio do corpo de Cristo? O povo acaba de ouvir a palavra de Deus e antes que acabe o culto mesmo está havendo contendas de palavras. Um beliscando o outro, um outro olhando feio para o outro dentro do culto do Senhor. Isso precisa terminar. Mas só termina
quando nós verdadeiramente estamos na presença de Cristo Jesus. E só tem uma maneira de ir para a presença dele, ter comunhão com ele, seguir aquilo que nos foi mandado seguir, ler a palavra incessantemente, orar, buscar, humilhar na presença de Deus. Não tem outro caminho a não ser Jesus Cristo Nazareno. Ele disse: eu sou o caminho. Que caminho é esse que você está indo? Buscando soluções em campanhas. Não que isso não seja necessário. Sim, o Espírito de Deus permite. Campanhas. Cultos ao Senhor, claro, é bíblico. Mas na sua vida pessoal, como igreja, se você quer crescer, se você quer ser um servo, uma serva de Deus, para ganhar almas para o mundo espiritual de Deus, para que tenham a chance de voltar a Deus, você primeiro precisa buscar, precisa ser esse servo, essa serva. Como você pode ter unção, comunhão, sem ter uma vida devocional? Esta vida devocional que o Senhor disse para termos. Como podemos ser esse servo, essa serva? Aonde é que você está buscando essa unção? De onde está vindo essa unção? Que unção é essa? Se ela não é genuína, não está vindo da palavra de Deus. Se é você e eu não estamos buscando com o Senhor a palavra de Deus, de onde está vindo essas palavras que você está dizendo? Nós estamos vendo, nessa última hora, uma igreja raquítica, irmãos. Muitos entram dentro da casa do Senhor para buscar soluções e saem sem a solução. E saem pior, porque saem criticando, saem vendo coisas erradas dentro da casa do Senhor, não se convertem, veem palavras erradas entre próprios irmãos, diácono mandando no outro diácono, não respeita os anciões, fala com os anciões como se ele fosse um igual, dá ordens a pessoas dentro da casa do Senhor como se fosse um mundano, sem espírito de mansidão nenhum, sem amor nenhum. Recebem as almas dentro da casa do Senhor como se elas fossem nada. Eu não gostaria de estar incluída na palavra que diz que todos buscam o seu próprio interesse e não o interesse de Cristo Jesus. Eu não gostaria e não quero estar imbuída nessa palavra dentro da igreja. Eu não quero estar dentro da palavra que está escrito, que estão mercadejando a palavra de Deus. Interesses próprios. Não estão cumprindo a palavra de Deus quando fazem da casa do Senhor mercado. Vendem Avon, fazem unha dentro da casa do Senhor, dentro do culto. Usam celulares, computadores para ver brinquedos, jogos. Será que não vamos ser como no tempo de Noé? Deus destruiu toda aquela humanidade, porque ele se arrependeu de ter criado o homem daquela época. Será que a igreja do Senhor está querendo isso? Acho que sim, né? Pelo que está acontecendo no nosso meio, eu acho que a igreja está buscando a ira de Deus. Você é crente ou é joio? O que você é? Você é o filho do Deus Altíssimo ou o Deus de D minúsculo desse meio, desse mundo? Porque a Bíblia diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O diabo, irmãos, o diabo está sobre a direção deste mundo. E você quer servir a Deus do seu jeito. Vai à igreja domingo, segunda, terça e quarta e quinta e sexta. Não que eu não tenha o meu tempo, também como ser humano de folga, Deus dá a sua oportunidade. Às vezes acontece um imprevisto, Deus sabe qual, e você não pode ir na casa do Senhor. Às vezes acontece, mas muitas das vezes você deixa de ir num culto, deixa
ouvir a palavra de Deus para ir no shopping, fazer compras. Para estar fazendo fofoca dos irmãos da igreja e fora da igreja. Deus, na sua infinita misericórdia, você pode até dizer aí, nossa, a irmã está trazendo chicote para a igreja. Não, não sou eu não, irmãos. É a palavra de Deus que nos corrige, graças a Deus. Ele disciplina quem ele ama. Porque se você está sem disciplina, você é filho bastardo. Você não tem pai, você não tem mãe, você não tem família. Graças a Deus que o Senhor nos corrige, nos disciplina. Se estáis sem correção, significa que estáis sem Deus. Aonde está buscando a sua resposta? Onde é, irmãos? Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Se hoje eu estou aqui nesse microfone, um dia eu escutei dos meus pais na fé que sem a palavra de Deus nós estamos sem nada. Eu escutei isso dos meus pais na fé. A primeira vez que escutei sobre Jesus, sobre a palavra de Deus. Deus quer o aperfeiçoamento da sua igreja, o aperfeiçoamento dos seus filhos. Ele quer esse aperfeiçoamento, irmãos e irmãs. E nós precisamos nos aperfeiçoar na presença de Deus. Por que você está indo na casa do Senhor? Não está adorando Ele? Você vai lá para buscar a solução do seu problema, sendo que a solução do seu problema, do meu problema, do nosso problema, está na vida devocional de todos os dias, buscar o Senhor. Vá no YouTube, abra lá a Igreja Evangélica de Seul, na Coreia do Sul. Veja lá as igrejas, o avivamento que é aquele país. E pastor Hernandes Lopes Dias, que prega a palavra, é um dos mestres na palavra, brasileiro, pastor brasileiro. Ele viaja a Seul, na Coreia, e ele perguntou a um dos pastores, porque a igreja menor em Seul, na Coreia, tem muito mais que 10 mil membros. Por que tanta alma salva? Corais e corais de vozes, a igreja inteira faz parte do coral. Por que essa união? E aqui entre o povo brasileiro não está havendo nada. Estamos raquíticos na fé, doentes. Aproveite o seminário que vem aí. Está havendo um seminário com o pastor José Gomes. Não estou dizendo, espiritual. Não estou dizendo que ele é o homem. Não, ele é um ser humano, mas tem conhecimento profundo da palavra. E está no Espírito nos trazendo a palavra. Por que eu e você não vamos aprender um pouco mais com esses homens e mulheres que vêm trazendo a palavra de Deus? Queremos ser estes homens e essas mulheres, mas precisamos ter uma vida devocional com Deus. Mais 5 minutos. Irmãos e irmãs, Deus me trouxe profundamente esta palavra. Amém. Ela é muito extensa. Tem muito mais a dizer. Porque sem essa palavra nós não temos vida, irmãos. Sem Jesus na nossa vida. Você sabia que você tendo uma vida devocional todos os dias, é assim que você alarga a comunhão com Deus? Você sabia disso? A sua vida ministerial cresce, a sua saúde carnal e espiritual, ela cresce por causa da sua busca de Deus? Você sabia disso? Quanto mais você falar com Deus, mais Ele se aproxima e você se aproxima dEle. E Deus se aproximando de nós, nós seremos altamente abençoados, abençoadas na presença do Senhor. Haverá fartura de tudo. Pare de correr cultos e mais cultos, atrás de profecias, porque isso te traz a culto a demônios.
existe enquanto Ele está aqui, enquanto Consolador, que Jesus disse que deixaria e deixou para nos ensinar todas as coisas e nos esclarecer todas as coisas. Busque Ele para o teu proveito espiritual, irmão e irmã. Antes que seja tarde e você e eu ficamos para trás do arrebatamento. Eu quero agradecer a oportunidade ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Que você e eu possamos buscar Ele mais e mais a cada dia. Que Ele abra a visão do teu entendimento espiritual e você possa entender qual é a altura e a profundidade, a intenção de Deus. Quando Ele disse buscar Ele em primeiro lugar. Amai Ele em primeiro lugar. Que Ele possa abrir o nosso entendimento, a nossa visão, o nosso ouvido para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. E nós possamos fazer parte da igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus possa nos abençoar com o arrebatamento das nossas vidas. Possa nos manter de pé até aquela hora, porque a porta é estreita, irmãos. E tem muito a dizer ainda. Por que ela é estreita? Tem muito a dizer. Ela é estreita por vários motivos e vamos trazer essa palavra numa outra oportunidade que o Espírito nos dará. Por que ela é estreita? Irmão e irmã, acorde. Peça ao Espírito Santo. Ore, ore, ore. O pastor de Seul disse ao pastor Hernandes qual era o segredo de Seul na Coreia, a igreja coreana. E ele disse, oração, oração e oração. Leitura da palavra, jejum e oração é o seu e o meu segredo de uma vida próspera na presença do Senhor. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que Ele quer vos abençoar. Busque Ele. Se você não consegue fazer essas três coisas, busque o Espírito Santo e Ele vos dará e vos ensinará todas as coisas, irmãos. Tudo isso que foi dito aqui é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo e a edificação do corpo de Cristo. Honra e glória para o Senhor. Que o Espírito Santo possa estar te abençoando nesta semana, neste mês, neste ano e toda a sua vida até o arrebatamento, em nome de Jesus Cristo. Fiquem na paz do Senhor, irmãos.